Salve Neng, salve ninja! Mais um episódio da saga da vida do Kakaroto Oyabun aqui no Japão. A saga do homem comum, estrangeiro, vivendo aqui nessa ilha, certo? Se você ainda não me conhece, eu sou o Kakaroto Oyabun, me siga aí nas redes sociais, @Kakaroto Oyabun. Eu tô no Twitter, tô aqui no YouTube, obviamente. Tô também no Tico e Teco, @Kakaroto Oyabun. Valeu? Faço vídeos a respeito de como é ser um estrangeiro aqui no Japão. Falo um pouco da cultura japonesa, falo sobre sociedade, às vezes sobre história, falo um pouco de tudo aí, certo? No vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que é um tanto polêmico e que talvez vai desagradar muita gente, principalmente a comunidade brasileira aqui do Japão. Eu acho que nem todo mundo vai concordar com as coisas que eu vou falar, com a minha visão, mas eu acho que é um assunto que precisa ser tratado, cara, precisa ser falado. O pessoal às vezes tem uma certa vaidade e não gosta de ser criticado, não gosta que falem certas coisas, né? Mas eu acho que eu preciso falar sobre isso, porque é um assunto que eu tô sempre refletindo e essa semana aconteceram algumas coisas que me fizeram pensar mais ainda sobre isso. Nós brasileiros já estamos aqui no Japão há cerca de 30 anos. 30 anos de imigração de brasileiros que começaram a vir para o Japão para trabalhar em diversos setores da manufatura. Setores alimentícios, setores automotivos, setores de eletrônicos, etc. Então, fazem aí cerca de 30 anos, começou nos anos 90 essa imigração. Como muitos de vocês devem saber, a imigração japonesa, acho que ali por volta dos anos 1900, talvez um pouco depois disso, não sei exatamente. Nessa época aí muitos japoneses foram para o Brasil também para trabalhar, em busca de condições melhores. Eles foram para o Brasil, muitos deles prosperaram, na agricultura principalmente, né? Depois muitos viraram comerciantes e depois com a retomada econômica aí do Japão, o Japão hoje é uma potência econômica, como vocês bem sabem, descendente de japonês que nasceu no Brasil, começou esse processo migratório de vir para o Japão em busca de oportunidades de trabalho. Muitos deles eu diria que a maioria, né? Foi trabalhar 90%, 99% foram para trabalhar nas fábricas. Hoje, o panorama é o seguinte, 60% a 70% desses brasileiros estão trabalhando ainda em fábricas. Alguns conseguiram sair dessa condição, né? Mas na minha visão ainda é pouco. 30 anos de imigração, considerando que somos, né, descendentes de japoneses, certamente poderíamos estar num patamar melhor. E aí começa um pouquinho aí da polêmica, né? O meu pensamento acho que desagrada a maioria da comunidade aqui no Japão. Eu acho que também vai ter muita gente que vai concordar também comigo, principalmente os macacos velhos aí do Japão. Mas eu percebo que o maior inimigo do brasileiro no Japão é o próprio brasileiro, já começa por aí. A nossa comunidade nem sempre é tão unida assim. De fato, tem muito brasileiro bacana, gente boa. A maioria é esforçado, cara. Daí não dá pra negar. A maioria é esforçado, batalhador, trabalhador, né? Mas rola muita sacanagem de brasileiro com brasileiro aqui. Já presenciei isso várias vezes, já aconteceu comigo. E eu entendo que hoje o maior inimigo do brasileiro no Japão é o próprio brasileiro. Você vê dentro da comunidade, às vezes falcatrua, golpes. Você vê muita inveja. É o que mais tenho, na minha opinião, inveja. O brasileiro não pode ver o outro brasileiro bem, ele vai arrumar alguma coisa para falar mal, para criticar, para inventar história. Eu sempre vejo assim na internet, quando algum brasileiro tá tentando vender, fazer algum negócio, fazendo algum anúncio ali do seu produto, do seu serviço, ofertando. Cara, quase que 100% das vezes eu vejo algum outro brasileiro falando mal, denegrindo. Os caras às vezes estão vendendo assim algum produto na internet, o cara tem a moral de ir lá, fazer uma puta pesquisa, encontrar o fornecedor do cara e falar, olha, ali no fornecedor tá mais barato. Sério, cara, é um negócio assim meio absurdo. Conversando aí com muita gente de outros países, comunidades brasileiros que vivem em outros países, eles me falam coisas semelhantes. Que os brasileiros nesses países, Estados Unidos, Irlanda, têm comportamentos assim parecidos com esse que eu tô relatando. Aconteceu um caso aí comigo essa semana.
um cara assim que eu atendi. E assim, de primeira eu achei o cara bom, muito bom mesmo, assim, como profissional. Gente boa, tudo. Atendi o cara e me empenhei bastante, assim, para dar um bom suporte, prestar um bom serviço para ele. O cara simplesmente tentou me passar a perna. Eu não posso entrar muito em detalhes sobre isso, porque envolve o meu trabalho, envolve questões profissionais, envolve outras pessoas. Então eu não posso me aprofundar muito nesse assunto. Mas assim, cara, é um maluco assim que eu tive toda a boa vontade, o profissionalismo, o empenho em prestar um bom serviço pro cara, e o cara simplesmente me retribuiu tentando me passar a perna. É foda, cara, é foda. Ser brasileiro é isso, você sempre tem que estar confrontando com outros brasileiros que os caras passam por cima de você sem a menor cerimônia, velho. É assim mesmo. Aqui na comunidade brasileira no Japão, existe uma figura que é o chamado Tantosha. É um profissional de recursos humanos. As pessoas chamam de Tantosha, mas tá errado, tá? É Jinsai Tantosha. Tantosha é encarregado, velho. Jinsai Tantosha é encarregado de recursos humanos. O papel desse tal de Tantosha é prestar suporte para a comunidade brasileira ou de quaisquer outras etnias no que tange respeito a questões ali trabalhistas, de recursos humanos, de contratação, na relação da pessoa com o empregador, né? Normalmente essas pessoas são de empresas de recursos humanos que compram a mão de obra do estrangeiro e revende para outras empresas. Esses operários estrangeiros que trabalham em fábrica são terceirizados, são funcionários terceirizados, eles não são contratados diretamente pela indústria. Então, por exemplo, o cara trabalha lá dentro da Mitsubishi, mas na verdade o contratante, a empresa que está contratando ele é uma empresa de recursos humanos que está alocando a mão de obra dele dentro da Mitsubishi. E essa empresa de recursos humanos oferece um serviço extra, digamos assim, que é o apoio de um profissional de recursos humanos, que normalmente é bilíngue, vai falar a língua japonesa, ele entende bem como é que funciona o Japão, as regras de etiqueta, cultura e etc. Então esse cara vai prestar um suporte para esse estrangeiro que não está totalmente inserido na sociedade japonesa. Ele precisa de um intermediário ali para poder estar ajudando ele. Esses profissionais de recursos humanos, na minha visão, tá, são essenciais para dar certo esse negócio de brasileiro trabalhar aqui no Japão. Vou explicar o porquê. Eu já fui esse profissional. Fiquei 5, 6 anos numa mesma empresa fazendo esse trabalho. E, cara, os brasileiros, uma boa parte, detestam fazer esses profissionais que subiram um degrau aí na escala do lance de trabalhar aqui no Japão. Porque, de fato, para você trabalhar como Tantosha, você vai precisar ter conhecimentos na língua, vai ter que falar bem, você tem que ter um bom senso, você tem que entender um pouco das regras de etiqueta, principalmente dentro de empresas aqui do Japão, senão não dá certo. E aquele brasileiro que tá na fábrica, como operário ainda, não todos, tá? Eu tive vários funcionários ali que eu gerenciava, que foram, assim, muito gente boas comigo, foram educados, foram tranquilos, foram esforçados. Mas vários deles, mano, os caras, assim, eles têm ódio, mano, do Tantosha. E na minha opinião não tem outra explicação a não ser inveja, cara. A não ser inveja. Agora, eu tenho que fazer também um contraponto. Tem muito Tantosha, que é esse profissional de RH, ruim pra caramba, velho. Os caras, só porque ele subiu um degrauzinho, ele fica se achando, ele é arrogante, ele não atende direito aquela pessoa ali que tá desempregada, tá em busca de um trabalho. Então, dos dois lados tem gente ruim, mas aí com essa reflexão eu concluo o seguinte, cara, daí não é uma questão assim de um é operário, o outro é Tantosha, um tá em cima, outro embaixo, não tem nada a ver. É a questão de ser brasileiro, velho. Brasileiro, entendeu? Aí vão falar que eu tô falando mal de brasileiro. Eu não tô falando mal, velho, eu tô falando o que eu enxergo, a realidade. Eu nem tô fazendo juízo de valor, eu acho na verdade isso daí lamentável, tá ligado? Eu queria que as coisas fossem diferentes. Mas é isso aí que acontece. Quem tá aí no Japão pode comprovar, sabe? Assim, que tem muito conflito entre esses profissionais. Cara, já vi história de operários, assim, que se juntaram e viraram o carro do Tantosha, assim, ó. Viraram o carro do Tantosha de ponta cabeça. Já vi histórias, assim, de briga, de porrada mesmo, entre esses profissionais e o operário. Então rola ali uma tensão
rola uma tensão, da mesma forma que rola uma tensão do brasileiro com o próprio brasileiro. Não é somente o tantocha com o operário, é o operário com o operário também. Às vezes o tantocha com tantocha. Eu mesmo, quando era tantocha, eu entrei em conflito com outros tantochas. Um cara uma vez virou pra mim e falou que se eu fosse contratar algum funcionário que tava trabalhando pra ele, eu tinha que consultá-lo antes. Não gostei, cara. Falei uma pá pro cara. Falei, quem é você, velho? Não te conheço e tal. Enfim. Então, acontece esses conflitos aí dentro da comunidade brasileira que, ao meu ver, atrasa muito o brasileiro aqui no Japão. Gostaria de expandir também um pouquinho esse assunto para falar de como o brasileiro ele tem dificuldade de evoluir aqui no Japão, e talvez possa servir de algum insight aí, principalmente para quem está aí no Japão, de como sair dessa condição de operário. Eu vejo assim que muitos brasileiros têm dificuldade no idioma. Ele tem dificuldade em realmente aprender japonês, é difícil, mas por outro lado, eu percebo também que os caras não se esforçam muito, entendeu? A porcentagem de brasileiros que estuda, eu acho que não é muito alta. E eu falo isso com conhecimento, cara, porque nessa profissão que eu exerço, de trabalhar com recursos humanos, eu tô sempre entrevistando pessoas. Eu acho que eu já entrevistei mais de 1000, não vou dizer 1000, mas pelo menos umas 800 pessoas aí. Entre 500 e 800 pessoas, certamente eu entrevistei. Então, é complicado, cara. O brasileiro, se ele não mudar essa posição, essa postura em relação ao estudo, ao aprendizado do idioma japonês, ele não vai conseguir sair da condição de operário. Se você gosta de trabalhar como operário, se você acha que tá de boa, tranquilo, cara, beleza. Só que assim, sabemos, daí não tem como falar o contrário. Não é o melhor dos mundos. Mas muita gente mesmo quer sair da condição de operário. As pessoas me consultam, me perguntam como é que faz, o que pode fazer, etc. Eu vejo todos os dias as pessoas na batalha, conseguir dar esse passo a mais na carreira aqui no Japão. E, enfim, sem o japonês não vai acontecer. Além do idioma japonês, você vai precisar também ter bom senso, cara, compreender como é que funcionam as coisas aqui. Eu percebo que muitos brasileiros, eles acham que só porque você vai falar o idioma japonês, você vai se tornar um tantocha ou vai se tornar qualquer outro profissional. Isso não é verdade, velho. Não é verdade. Você precisa entender os costumes japoneses. Sem entender os costumes japoneses, você não vai conseguir também avançar na sua carreira. Por exemplo, acontece assim comigo, de eu marcar com uma pessoa para fazer entrevista, o cara simplesmente não aparece. Pode acontecer de esquecer, beleza. Mas se o cara também não se desculpa, ele simplesmente some. A gente faz todo o processo de contratação e o japonês, cara, é preto no branco, velho. Ele fala assim, ó, quando que você vai me dar uma resposta? Dia X. O cara lá, o brasileiro, ele ainda não se decidiu, ou ele tá vendo outra coisa, etc. O cara não chega e fala a real. Ele some, velho. Ele não te liga, não dá resposta. Você fica ligando pro cara, o cara dá uma de João sem braço, liga 2 dias depois e fala, aconteceu tal coisa. Aquela coisa assim que, né, aquela desculpa de brasileiro. É meio cultural do Brasil, assim, o cara não saber falar não, né, mano? O cara fica enrolando, rodeando, amaciando. E em vez de chegar e falar a real, fica de embromation, velho. Isso daí, mano, é muito mal visto aqui no Japão, cara. Muito, muito mal visto. Muitas vezes eu consigo ali uma boa chance de entrevista pro candidato. O cara aparece vestido de qualquer jeito na entrevista, meu. Já apareceu pessoas de bermuda na entrevista. Ou o cara vai sem fazer a barba, entendeu? Cara, é cada situação surreal que acontece aqui. Então, se você não entender direito como funcionam esses costumes japoneses, não vai dar certo, cara. Depois eu posso fazer um vídeo explicando melhor, dando dicas, entendeu? Hoje eu tô falando mais sobre o problema mesmo. Depois eu posso falar um pouquinho sobre as soluções num outro vídeo. Mas basicamente é isso, cara. Já tô te dando a letra. Se não basta falar japonês, tá? Você tem que falar japonês, tem que se esforçar para se inserir na sociedade japonesa, entender os costumes, entender como eles pensam, entender o que eles valorizam. Porque quando você tá vendo um trampo, alguma coisa assim, você tá vendendo sua imagem, velho. Você tem que se colocar da melhor forma possível ali para você conseguir a oportunidade. Você não faz isso no Brasil, mano. No Brasil, se te chamarem para uma oportunidade, fala, olha, vem aqui ver uma oportunidade de trabalho, salário é ótimo, não sei o quê. Você vai lá e você coloca uma roupa melhor, você se prepara. E eu não sei porque o brasileiro aqui no Japão, ele meio que larga a mão, cara. Ele larga a mão, assim, ele
fuck off, tá ligado? Não tá nem aí, ele vai de qualquer jeito. Não todo mundo, tá? O pessoal fala assim, você generaliza. Ô, velho, eu tô falando de uma forma geral, óbvio, eu não vou ficar falando de caso a caso aqui. E eu tô deixando bem claro, não são todos que são assim. Inclusive, aproveitando esse gancho, eu gostaria de dizer que o brasileiro, ele tem um lance assim, eu não sei se é o brasileiro ou se é o descendente de japonês, porque no Brasil também eu percebia isso. O cara é 880, é 880. O japonês também é um pouco assim, em alguns aspectos. Ou o cara, ele é muito certinho, faz tudo maneiro e tal, ou o cara, ele não tá nem aí pra nada, mano. Eu não sei por que é assim, mas eu percebo um pouco disso. Quando eu encontro um cara bom, brasileiro, o cara é bom mesmo, velho. É razoável, é honesto, tem senso, é preocupado em se elevar profissionalmente, então ele corre atrás de conhecimento. Eu vejo a luta de vários caras assim que trabalham pra caramba. Às vezes ele tem um filho que tá na escola, ele pede pro filho ajudar a ensinar a aprender japonês, etc. Então assim, tenho que ser justo aqui no que eu tô falando. Eu vejo muito brasileiro que se esforça, só que não é a maioria, tá? Mas tem. E os que se esforçam estão de parabéns, cara. Porque não é fácil essa vida de Japão. Essas longas jornadas de trabalho para você estudar, para você evoluir, eu reconheço que é difícil. Mas, cara, não tem outro caminho. Não tem milagre, entendeu? Se você não correr atrás, não fazer o seu, não se preparar, você não vai conseguir sair dessa condição de operário. Você vai ficar nessa para sempre, velho. E aí eu vou te falar agora o porquê que você não pode ter essa mentalidade, o porquê que você deve se preparar para o futuro. Principalmente quem tá chegando aí, que já tá há uns 2 anos, 3 anos. Cara, eu tô trabalhando aí com recursos humanos há um bom tempo. E é o seguinte, no trabalho braçal, a sua mão de obra, ela é bem valorizada em determinadas situações. Depois daquilo, se passar o timing, se você não tiver determinadas qualificações, a tendência é que com o tempo você ganhar cada vez menos, velho. E assim, mano, vou te falar uma coisa. Você sendo um homem, ou mesmo uma mulher, que segue aquele caminho, é jovem e tal, zoa, passeia, conhece alguém, constitui família e tal, tem filhos. Cara, cada vez mais você gasta mais dinheiro. A vida vai ficando cada vez mais cara. E é um curso natural das coisas, porque você vai se tornando mais adulto, você tem outras pessoas que vão começar a depender de você, como os filhos. E aí você tem que ganhar cada vez mais, cara. Então, se você ficar estagnado na vida de fábrica, de operário de fábrica, a tendência é que com o tempo, no final da sua carreira, você está trabalhando num trabalho levinho, porque não vão te contratar para um trabalho pesado que paga melhor, e você vai ganhar menos. E aí você vai ficar numa situação um pouco difícil financeiramente. Então, o que acontece? Quando você tem ali entre 20 e até uns 40 anos, você consegue, mesmo sem qualificação nenhuma, pegar alguns trabalhos assim mais pesados e conseguir ganhar um valor bastante razoável. Com o tempo, chegou ali 40 e pouco, 50, algumas fábricas de autopeças, que são fábricas que pagam bem, já começa a recusar ali a sua mão de obra. Porque na mentalidade deles você já tem uma certa idade e não vai render tanto, visto que a gente está falando de um trabalho braçal. Tanto que no Japão é muito comum, nas fábricas de alimentos, tá cheio de mulher e de gente idosa. Porque é mais ou menos o que vai sobrando, assim, entendeu? E nessas fábricas de alimento o trabalho é mais leve, mas muitas vezes assim é um pouco puxado também, cara. E assim, aparentemente é leve, mas mesmo no trabalho leve tem umas coisas meio ruins. Você ficar numa linha ali o dia inteiro colocando milhinho no bentô, na marmita, puta, velho, isso daí você faz por 1, 2 horas tranquilo. Cara, na terceira, quarta hora suas costas estão moídas, entendeu? Dor no braço, trabalhos repetitivos. Então é isso, velho. Não tem segredo, tá? Não tem milagre. Você precisa se qualificar. Primeiro de tudo, primeiro passo, falar japonês. Depois, buscar alguma qualificação. Que eu acho que é um ponto aí muito sensível aí na comunidade brasileira. Eu não sei porquê, cara, mas o brasileiro, pelo que eu percebo, parece que ele não gosta de estudar, ele não é muito adepto aos estudos. Fazendo um comparativo aí com outras etnias aqui do Japão, tem aqui filipinos, chineses, coreanos, e outras etnias, cara. E assim, eu trabalho com todas as etnias. Eu falo inglês, eu falo espanhol e português, obviamente, e japonês. Então, é claro que a maior parcela aí das pessoas com quem eu trabalhei, que eu contratei para essas empresas de recursos humanos, eram brasileiros. Mas eu já contratei gente do Canadá, já contratei gente da Europa, por conta do uso do inglês, né? Então eu já trabalhei com várias etnias, velho. E de fato, assim, ó,
É complicado, mano. É complicado. Os brasileiros eu vejo assim que realmente muitos são despreparados. Passaram muito tempo na fábrica. Esse negócio de ficar diretão na fábrica, velho, eu acho que mexe um pouco com o seu intelecto, mano. Você não lê, você não estuda, você faz um trabalho repetitivo. E é complicado, cara. A pessoa vai ficando ali meio que intelectualmente um tanto limitada. Não me leve a mal pelo que eu tô falando. Eu tô falando isso porque eu passei por isso, mano. Eu percebi que depois de dois anos e pouco que eu tava na fábrica, eu sempre fui um cara que lia. Depois de uns 2 anos na fábrica, naquela vida de operário, eu falei, não, eu preciso mudar isso aqui, cara, e tal. Fui pegar um livro pra ler, assim, eu não conseguia ler com a mesma desenvoltura que antes. Então isso daí eu tô falando de mim mesmo, tá ligado? E eu tenho certeza que outras pessoas passam por isso também. Então, cara, é isso. A fábrica, se você ficar lá estagnado, vai te limitar demais, velho. Vai tirar o seu potencial humano. Tudo que você poderia ser e não vai ser porque você ficou ali acomodado naquela posição de operário. Entendeu? Tem muitas pessoas que constroem a vida como operário, ganham um bom dinheiro, se adiantam no Brasil. Reconheço isso, velho. Reconheço. E se isso tá bom pra você, beleza. Pra mim não serve. Pra mim não serve. Eu quero é mais. Eu não quero só ganhar dinheiro. Eu quero ficar mais esperto, eu quero ficar mais inteligente, eu quero falar outras línguas, eu quero conhecer outras culturas, etc. E eu acho que o brasileiro é um pouco dinheirista, materialista. De tal modo que ele fica tão focado ali em fazer hora extra, em ganhar dinheiro, que ele esquece desse resto aí que eu tô falando pra vocês. De poder se evoluir como pessoa, mentalmente, intelectualmente, até espiritualmente. Então, acho que muitas pessoas acabam deixando essas questões de lado, focando somente na grana. Você vê hoje aqui na comunidade brasileira o ciclo se repetir. Aquele cara que veio já há um bom tempo atrás, constituiu família aqui no Japão, ele ficou muito focado em trabalhar, em ganhar dinheiro. A vida é dura, eu sei, eu reconheço, tá bom? Mas ele ficou focado somente nisso. E ele teve filhos aqui, constituiu família, e os filhos dele já estão indo pelo mesmo caminho. Estão indo para trabalhar nas fábricas e vai ter... Talvez tenha menos dificuldade do que o pai, porque normalmente esses que nasceram aqui já falam melhor o japonês. E eu acho que vai aumentar as oportunidades para eles no sentido de que eles sabem falar, né, o idioma, entendem melhor a cultura. Mas ainda assim você vê um desperdício, cara. Um cara que cresceu num país que oferece as melhores condições de ensino, pô, é um desperdício. Você saiu lá do Brasil, trouxe seu filho, ele cresceu aqui, ele podia ter aprendido uma par de coisa da hora, e eu acho que ele aprendeu e tudo, mas assim, a mentalidade, né? Ele aprendeu, estudou num dos melhores sistemas de ensino do mundo e vai entrar numa fábrica. Porra, velho. Então acho que a gente tem que pensar um pouco aí sobre o futuro, cara, pensar um pouco a médio e longo prazo, não somente no imediato. É complicado. Minha filha mesmo, ela tá no Roikoen e eu pago caro, velho. Não é uma escolinha assim qualquer que ela tá. Eu pago caro, só que, velho, é nítido a transformação na vida dela. Como ela tá crescendo desenvolvida, já fala um pouquinho de inglês, tá falando japonês razoavelmente bem, tá tendo contato assim com aula de música, piano, natação. Tipo, tá desenvolvendo, entendeu, cara? Você vê assim como ela tá crescendo como pessoa, não crescendo de tamanho, intelectualmente, socialmente. Entendeu? Então, eu acho que é bem por aí o caminho. Você precisa pensar um pouco a médio e longo prazo, pensar nas suas futuras gerações ali, seus descendentes. Falando ainda sobre a comunidade aí brasileira no Japão, eu esperava muito ver a comunidade se elevando. E através do meu trabalho, eu tinha essa intenção, eu tenho ainda, né, essa intenção de conseguir colocar brasileiros em posições melhores, posições profissionais melhores. Tanto que na estratégia que eu tenho lá no meu trabalho, eu não pego empresas assim que tem oportunidade de trabalhos medianas assim, porque eu não quero trabalhar com isso, eu quero oferecer o melhor. Cara, só que eu acho que eu cometi um possível equívoco com isso daí. Porque eu tô com muita dificuldade de encontrar pessoas à altura. Antes, quando eu trabalhava com operários de fábrica, para cada 10 entrevistas, contratava 2, 3 pessoas. Às vezes 4 pessoas. Na verdade, lá trabalhando como profissional de fábrica, eu já estava num ponto que por telefone eu já entendia mais ou menos se eu poderia contratar aquela pessoa ou não. Hoje, que eu estou buscando pessoas de qualificação média, nem é uma qualificação tão alta assim, mas é uma qualificação média de um trabalho que requer muita responsabilidade. Eu tenho uma dificuldade maior, cara, de contratar. E mesmo essas pessoas que chegaram lá, tiraram certificações para poder exercer esse trabalho um pouquinho mais técnico,
muitos deles são despreparados. Eles não entendem a cultura japonesa. Eu ofereço uma bela de uma oportunidade pro cara, ele vai lá de qualquer jeito, mano, e perde, cara, a oportunidade. Eu falo pro cara assim, ó, eu vou te preparar, vou te ajudar, vou te prestar uma assessoria, não vou cobrar nada por isso. Vamos marcar um dia pra gente trocar uma ideia, eu vou te ensinar como se portar numa entrevista, o que você pode falar, o caminho que você pode tomar. O cara, não, eu já sei. Ô garoto, eu tenho tantos anos de Japão. Os caras me chamam de garoto direto, velho, não gosto disso, tá ligado? Sou um jovem senhor. Mas, porra, tenho 40 anos, tô indo pro meu terceiro filho, mano. Eu não sou um garoto mais, tá ligado? Mas tudo bem, mano, também não... Mas os caras falam, eu conheço o Japão, velho, não sei o quê. Eu já fiz isso aí, fiz 10 vezes. Já passei em várias entrevistas com japonês. Eu falo assim pros caras, você fala japonês? Eu só trabalho com japoneses. Mano, quem fala isso daí é porque talvez não fale também não, tá ligado? O cara que fala japonês, ele fala, eu falo japonês, mano. Eu só trabalho com japonês. Eu consigo ir na prefeitura. Velho, é assim, tem um nível de Nihongo, quando você chega, você sabe falar. Você fala assim, olha, eu sei tanto de japonês. Que é um nível assim que você já consegue se comunicar de fato, entendeu? Porque aí quando você se comunica de fato, você sabe quais são suas deficiências. Então é muito complicado, velho, trabalhar com brasileiro. E assim, eu não desisto, velho. Eu tô fazendo aqui as críticas, porque eu espero que quem estiver assistindo esse vídeo possa também fazer uma reflexão e talvez perceber se você não tá incorrendo nesse erro aí, tá ligado? Eu mesmo já cometi esses erros também. Então não tô aqui pra ficar falando mal de brasileiro, não é a intenção desse vídeo. A intenção é que, como eu falei, eu gostaria muito de ver a comunidade brasileira se elevando mais aqui, velho. Porra, já chegou a nossa hora, mano. É 30 anos de Japão. 30, 40 anos já. Já teve uma parte de gente aí que tem filho. Tem gente que é avô já aqui no Japão. Terceira geração já de brasileiro aqui. Então, mano, eu acho que a gente tem que se ligar que nesse processo migratório aí a gente tá ficando pra trás. Filipinos, você vê que os caras falam muito melhor japonês, alcançam posições melhores. Eu já fui fazer entrevistas em alguns lugares, filipino fala inglês, tinha filipino lá. Na empresa que eu trabalho, direto eu tenho contato com outros estrangeiros que são formados no Japão, que estudaram aqui, ou mesmo que não estudaram, que rasgam no japonês. E, cara, eu fico triste de não trombar um brasileiro assim nessa condição. Trombei um até agora, em 6 meses. É uma empresa que eu trabalho com muito network. Então eu tô sempre em contato assim com japoneses e estrangeiros que estão aqui no Japão batalhando, assim como eu. Cara, eu encontrei um brasileiro numa posição mais elevada. Então um moleque aí que cresceu aqui, estudou, se formou, e você vê que o intelecto do cara assim é pra frente mesmo, tá ligado? Na minha vida, no dia a dia aqui também, eu já encontrei outros também. Encontrei caras assim que foram empreender e são esforçados e deram certo. Às vezes o cara nem é tão avançado assim no Nihongo, mas assim, o cara ele é pra frente, mano. O vídeo deu uma cortada aí, pessoal, e enfim, parou de gravar aqui, então retomando, já conheci outros brasileiros aqui que são avançados na questão de mindset. Conheci alguns caras que cresceram aqui também, que são desenrolados, porque já entendem melhor como funcionam as coisas e já fizeram outros trabalhos que não de operário, né? Já foram para outras áreas. Mas no geral, eu ainda acho que falta muito para a comunidade brasileira aqui do Japão se conseguir se elevar mais, ficar numa posição melhor e, enfim, e alcançar patamares mais razoáveis da vida profissional dentro da sociedade japonesa, entendeu? Acho que era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Um vídeo aí falando um pouco dessas dificuldades, dos porquês, na minha visão, né, de as coisas serem como elas são para a comunidade brasileira aqui no Japão. E basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não fiquem bravos comigo, vamos trocar uma ideia. Fala aí o que você achou do vídeo, qual é a sua visão. Pode ser que você me convença de outras ideias também. Enfim, tô aí pro debate, certo? Eu sou o Kakaroto Oyabun. Esse foi mais um episódio aí da minha saga no Japão, certo? Me siga nas redes sociais. Eu tô aqui no YouTube, tô no Tico e Teco, tô no X. Ali no X eu tô sempre trocando umas ideias. Se você quiser me seguir lá, ficarei honrado em tê-lo como meu seguidor. Valeu? @Kakaroto Oyabun. Só me procurar aí, manda uma mensagem, comenta aí nos meus vídeos, dá o like, divulga e pau na máquina, é nóis, mano. Vamos!